Bom, vamos ver agora um método que a gente chama de fórmula de Taylor ou polinômio de Taylor, tem as duas coisas, que é um jeito de aproximar funções por um polinômio. Lembra, a gente começou a derivada dando uma motivação que era simplesmente aproximar a função perto de um ponto por uma outra função cujo gráfico fosse uma reta. Bom, então isso aí tem que ser. É um polinômio bem simples, que o gráfico dá uma reta, um polinômio de grau 1. Mas você poderia falar assim, bom, e se eu quiser fazer isso aproximar por uma quadrática, né, por um polinômio de grau 2? E se eu quiser aproximar por um polinômio de grau 3? E por aí vai. Conforme você vai aumentando o grau desse polinômio, intuitivamente parece que você deveria conseguir uma aproximação melhor. E é o que de fato acontece. É isso que esse teorema vai meio que querer dizer para a gente. Então vamos primeiro tentar motivar isso aqui, do tipo vou fazer umas continhas simples baseado com o caso que a gente fez lá antes, certo? Então, ó, eu vou começar com o de grau 1 aqui, eu sempre com esse númerozinho embaixo eu vou indicar o número do grau que vai aparecer no meu polinômio, que vai ser então aquele que o primeiro vai ser dado pela derivada. Você tem uma f, né, em volta de um ponto x0, e a gente como é que a gente aproximava ele? Lá antes a gente usou a notação g. Essa função simplesmente dava, quando você fazia a expressão, era f' calculada no x0 vezes esse x mais f de x0 menos f' de x0 x0. Tá bom? Então isso aqui te dava a expressão de qual era aquela função, né? Quando você tem aqui o desenho, pega nesse ponto a função que tem o gráfico dessa reta aqui, que é o x0. Tá bom? Então, pensando que isso aqui é um polinômio de grau 1 que aproxima esse cara. Vou escrever isso de uma outra maneira para ficar mais fácil a gente fazer os outros passos. Quer ver? Você pode colocar essas coisas em evidência, vai ficar f de x0 aqui no começo, e depois vai aparecer mais esse x e esse x0 assim. Por algum motivo a gente costuma fazer nessa ordem, e aí o f' de x0 fica aqui. Tudo bem? Repara uma coisa, olha, se a gente calcular P1 no x0, P1 no x0, essa coisa toda desaparece, então P1 de x0 fica igual a fx0. Lembra? Era dar aquela retinha assim, mas então você ganhava essa aproximação que pelo menos no ponto x0 acertava na lata. Mas e se a gente derivar? Quanto que dá P'? Né? Quanto que dá a derivada disso? Ó, olha, talvez aqui seja mais fácil para enxergar, aqui também não é muito difícil, certo? Ah, só tem um x aqui, né? Ó, constante, constante, esse aqui, bom, é uma constante. Então esse aqui fica essa constante, o resto dá tudo zero. P' calculada no x é simplesmente f' de x0. Em particular, isso aqui vale para qualquer x, certo? Tipo, a derivada dela é uma constante. Em particular, se eu colocar aqui x0, calcular o P' no x0, acerta na lata. Ou seja, a gente acertou, a função acertou e a primeira derivada acertou também. Veja que é uma aproximação interessante, certo? Eu vou tentar fazer agora de uma forma que na hora que eu fizesse um polinômio de grau 2, eu acertasse a segunda derivada também. Quer ver? Vamos com calma aqui, que agora é a coisa para motivar. Eu vou partir dessa fórmula aqui, com essa cara geral aqui dela. Ó. Já tentando ir para o caminho que dá certo, mas se você brincasse um pouco, era capaz de chegar na mesma conclusão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar esse polinômio, eu vou subir até grau 2. Eu vou colocar aqui f de x0, porque eu sei que isso me ajuda a acertar alguma coisa. Aqui eu vou colocar x menos x0, f' de x0, como eu fiz antes. Só que agora eu vou ter que colocar subir aqui o grau. Então, para subir o grau, eu vou colocar aqui x menos x0 ao quadrado, certo? Aqui eu subi o grau, vai aparecer um x, tá vendo? Aqui você pode pensar até que tem um x menos x0 elevado a 1, a 0 aqui, tudo bem? Aqui apareceu ele elevado a 1, aqui apareceu ele elevado a 2. Vou pôr aqui a segunda derivada no x0. Só que se eu derivar isso aqui duas vezes, eu acho que isso aqui não vai dar certo, então eu vou colocar aqui um lambda e a gente vai discutir que lambda deveria ser esse, tá bom? Vamos ver se isso aqui funciona? Se você calcular P2 no x0, esse termo some, só sobra isso. Então P2 no x0 dá f de x0. Legal. Derivada, primeira derivada disso. Se você calcular a primeira derivada, vai aparecer o quê? Você vai
ter... vamos calcular ela aqui, vai. Vamos pôr ela aqui bonitinho. Vai. Esse termo zero, certo? Esse termo aqui é o que a gente já tinha discutido lá antes, né? Porque tem a multiplicação aqui e tem o menos esse aqui. Então vai ficar só f' de x0. Lembra que isso aqui é uma constante agora, do tipo, não vai derivar esse negócio de novo, isso aqui é só um número. Mas aqui você vai ter o quê? Vai aparecer cai esse 2 aqui. Você pode pensar em fazer a regra da cadeia aqui, que eu acho que é o jeito mais fácil. Então é 2 vezes o lambda, vezes o que está ali dentro, vezes a derivada que está lá dentro, mas isso é 1, então não precisa nem pôr, f' x0. Tá bom? Então isso aqui é a segunda derivada. Então se você calcular a segunda derivada, a primeira derivada, desculpa, desse P2, mas no x0, aqui zero, então dá f' de x0. Certo? Eu gostaria que a segunda derivada desse certo também. O que é a segunda derivada desse troço? Se você calcular a segunda derivada, vamos dar mais um pouco, vamos descer aqui. Se você derivar isso aqui de novo, P2, duas derivadas, em x, né? Não precisa ser x0 aqui, em x, o que vai acontecer? Esse cara desaparece, aqui fica essa constante, vai ficar 2 lambda f, duas linhas de x0. Se eu quisesse que esse negócio dê certo no x0, aí não tem alternativa, né? Eu vou ter que fazer o lambda ser igual a meio. Então aqui a gente volta lá naquela expressão que a gente tinha aqui no começo, essa aqui, e vamos substituir. Eu descobri quem que é esse lambda. Esse lambda fica bom se eu colocar ele como meio. Tá bom? Vou apagar essa parte para a gente ter essa inspiração aqui que eu acabei de fazer. E vou tentar ver se eu quiser subir esse troço. Antes de eu fazer o caso geral, vamos pensar aqui o que seria o grau 3. Um polinômio de grau 3 para tentar acertar até a terceira derivada. Porque repara, se eu fizer a terceira derivada aqui, a terceira derivada desse polinômio é zero. Então não é de se esperar que vai acertar a terceira derivada da f. Estou supondo aqui que a f tem todas as derivadas possíveis, né? Só para a gente ficar no caso, esse caso particular que é mais fácil de pensar. O que eu vou ter aqui? Eu vou começar igualzinho essa, f de x0 mais x, porque eu já vi que essas coisas aqui funcionam, né? f' de x0 mais esse aqui, que agora eu já sei que esse troço, um número bom é meio, x menos x0, 2, né? f2, f duas vezes derivada. E agora vai vir o último termo, que é o de grau 3. De novo, ó, eu vou pôr aqui as coisas que eu já sei, que parece que é bom. X menos x0 ao cubo, f3 x0. E aqui eu não sei o que eu deveria pôr para o fator de correção. Dá uma vontade de pôr um terço, mas eu acho que um terço não vai funcionar. Vamos deixar um lambda e a gente vê qual que funciona, tá bom? Se você calcular a primeira derivada desse troço, calculando a primeira derivada desse negócio, a gente vai ter o quê? Vamos deixar aqui P3 calculada num x. Esse termo some, certo? Aqui vai ficar só f' de x0. Tudo bem? Aqui, ó, esse 2 cancela com esse meio, vai ficar x menos x0 f, duas linhas, calculado em x0. E esse último aqui vai ficar, o 3 cai, né? Então vai ficar mais 3 lambda x menos x0. Cuidado que não caiu todo mundo, ficou esse cara aqui dentro, o derivado do que está dentro é 1, não acontece nada, f3 x0. Tudo bem? Nenhuma novidade aqui. Só de comentário, repara que se você calcular isso aqui no x0, bate, né? Porque bate com a f, porque isso aqui zero, então dá a derivada desse cara no x0 é igualzinha à derivada da sua função original. Tá bom? Então vamos calcular a segunda derivada desse cara. Então aqui você está aqui. Então é basicamente derivar esse anterior. Esse some. Esse aqui vai sobrar só isso. E agora, a hora da verdade, hein? Cai esse 2, vem para cá. 6 lambda, x menos x0, f x0. De novo, se eu calcular isso aqui no x0, esse some, esse
dá igual a isso aqui. Tá? Então a segunda derivada dá de novo a segunda derivada no ponto x0, certo? Pelo menos no ponto x0 dá certinho. Vamos calcular a terceira derivada? Era isso que a gente queria, né? Então se você calcular agora a terceira derivada desse cara, pelo menos agora ficou fácil, esse some, aqui sobra 6 lambda, esse some, sobra aquele ali. F. Se você quer que esse cara dê igual a esse, o que você põe aqui? Lambda igual ao sexto. Então a gente fez tudo isso aqui para descobrir que o razoável aqui é você pôr o lambda igual a um sexto. Então se você voltar lá na sua expressão, a sua expressão era, cadê? Aqui, esse lambda na verdade, vamos apagar, aparentemente é 1 sexto. Se você continuasse, você ia ver que o próximo aqui apareceu um 4 e aqui apareceu um 12. Então, aqui a gente está começando a entender qual que é a fórmula que aparece aqui geral. Você sempre põe aqui na frente, ó, aqui apareceu o 2, o 3, aqui apareceu o 3. 6, se você lembrar, é 3 fatorial. O 12, que eu falei que é o próximo que aparece, é o 4 fatorial. Então aqui aparece simplesmente esse cara aqui fatorial. Então aqui, ó, aqui só tem um 1, né? Desculpa, aqui só tem um 1. Então está multiplicando por 1 sobre 1 fatorial. Tá? Mesmo nesse cara ainda dá para encaixar. Na verdade, quem que é o tal do polinômio de Taylor que a gente tem? Você vem aqui, vamos escrever ele. Polinômio de Taylor. Então a gente fala o seguinte, ó. Você tem que começar com uma f que seja pelo menos k vezes diferenciável, né? Eu consigo derivar ela k vezes, tá? Então, polinômio de Taylor de ordem k, ou de grau k, talvez seja mais interessante falar, de grau k, em torno de x0, que é o ponto que a gente quis fazer a aproximação. Se você trocar qualquer aproximação inicial, vai ser outro polinômio. Tá bom? Ele vai ter a mesma cara, mas é outro polinômio. Ele vai ser que jeito? Vamos denotar assim. Aqui eu não estou colocando quem que é o x0, mas só para não ficar uma notação muito carregada. Vai ser, lá no começo era f de x0, igual a gente fez lá em cima. Depois aparece o f' x0. Aí aqui você pode pôr... vamos pôr ao contrário isso aqui, né, que fica melhor. X menos x0 f' de x0 mais, vai aparecer aqui um monte de vezes, eu vou botar o último termo. O último termo vai ficar 1 sobre k fatorial, x menos x0 elevado a k, lembra que era aquela padrão que a gente estava enxergando. Agora eu tenho que colocar qual que é a késima derivada. Vamos criar uma notação? Porque eu não vou botar aqui k linhas, até porque eu não sei quantas linhas são. Então aqui eu vou pôr assim, ó, entre parênteses k, só quer indicar que aqui foi derivado k vezes, tá bom? Por isso que eu preciso que a f seja k vezes derivado, pelo menos, porque senão eu não consigo fazer isso aqui. E aqui eu ponho x0. Tudo bem? Qual que é um jeito um pouquinho mais compacto de escrever isso? A gente escreve assim, ó, o pessoal abusa e escreve esse negócio assim. Eu vou partir de j igual a 0 até k. Então, inclusive, esse termo vai entrar. Eu sei que esse termo parece estranho ele conseguir entrar, mas eu vou colocar ele assim. Ó. Repara que a fórmula até fica bonitinha. Ó, 1 sobre j fatorial, que é o que está aparecendo aqui, x menos xj, x0 elevado a j, f j x0. Por que esse termo entrou também? Quer ver? Ó? Porque esse cara pensa assim, eu não derivei nenhuma vez. Então aqui o j dele é zero, certo? Então f derivada nenhuma vez é f mesmo, tá bom? Então encaixou essa coisa. Esse zero aqui faz isso aqui dar 1, por isso que não tem ninguém multiplicando na frente, e 0 fatorial é 1 também. Então aqui ficou tudo bonitinho. Incluiu essa aqui já fica com uma cara um pouco mais simpática, é só lembrar que está 1 sobre 1 fatorial, e aí você tem. Então esse é o polinômio de Taylor de grau k, ou de ordem k, que você tem da sua função quando você calcula em torno do x0. Né? Repara que a variável aqui é x. Tudo bem? O que é... o que você tem? Se você olhar, comparar com aquele monte de conta que a gente fez antes, um dos primeiros resultados que você tem aqui é que se você pegar o seu polinômio, vamos supor que ele tenha grau k, e você... Então, polinômio de grau k calculado num x0 e você derivar ele j vezes, onde o j é menor ou igual que o k, né, você tem menos vezes para você fazer,
você tem simplesmente que isso aqui é exatamente o valor da sua função, do x0, seria em torno do x0, tá bom? Isso aqui é basicamente a discussão que a gente estava fazendo em cima, se eu mostrar agora aqui lá por indução, por exemplo, sai esse resultado. Até aqui tudo bem, então a gente tem uma função que, pelo menos no x0 na lata, ela dá exatamente a função, na primeira derivada também, na segunda derivada também, e por aí vai até o grau desse polinômio. Parece legal, é alguma coisa, mas a gente tem mais que isso, que é o tal do teorema da fórmula de Taylor. Vamos fazer agora, pelo menos o enunciado disso, e aí eu comento mais ou menos como é que faz, como é que faria a demonstração. Então, teorema, isso aqui é o que o pessoal chama de fórmula de Taylor. Se você tiver uma f que ela sai de um intervalo i e chega nos reais, que ela é n mais uma vezes diferenciável, tá bom? Eu vou fazer o polinômio de grau n, então aí eu preciso de um n mais 1 aqui, porque vai aparecer uma coisa, depois um a mais diferenciável. Então eu consigo derivar ela pelo menos n mais uma vezes, tá bom? Aí eu pego um a que pertence a esse i, vai ser o x0 que eu estava fazendo antes, é o entorno de quem que eu vou calcular o polinômio. Então existe j intervalo, não vou escrever, tem um j intervalo, tal que o a está dentro desse j, que por sua vez está contido dentro desse i, eu tenho que apertar um pouquinho, pode ser que seja menor esse tamanho, de forma que para qualquer x dentro desse j, eu consigo fazer a seguinte conta. Ó, lembra, eu falei que no caso aqui a gente está chamando de a. Então o polinômio de Taylor que eu vou usar aqui vai ser o polinômio de Taylor de grau n, não vai ser o n mais 1, tá? 1 a menos, de grau n, em torno desse a. A gente comentou já antes, o jeito que ele foi construído é para que no ponto A acerte na lata, mas aqui eu não vou falar no A, eu vou falar no X. Para qualquer ponto, pense assim, pontos perto do A, eu vou conseguir acertar na lata no seguinte sentido. Isso aqui vai dar FA, tá bom? Mais F' de A. Aqui eu estou fazendo tudo ao contrário, vou fazer na ordem que eu estava fazendo antes. X menos A F' de A, tá bom? Vai até o último termo do polinômio, que vai ser 1 sobre n fatorial. Então, estou fazendo o polinômio de grau n, né? Então, 1n fatorial. X menos A elevado a n, f n a, tá bom? Até aqui eu fui o polinômio. Lembra, isso aqui no ponto A bate na lata. Nos outros tem um erro. Quem que vai ser o erro? O erro vai ser uma coisa estranha agora. Vai aparecer assim, ó. Pensa que isso aqui é quanto que você vai estar no... Isso que é legal desse negócio. Você não só sabe... Tudo bem, eu posso estar errando por um pouco, mas eu vou ter um valor aqui de quanto que é o erro. N mais 1 fatorial. Eu derivo agora a f de n até... Vamos botar na outra ordem. Eu estou fazendo desse jeito. Eu quero botar mais parecido com essa cara aqui. Então aqui vai ficar x menos a n mais 1. Coisa. E agora eu pego a f, ponho o n mais 1 aqui, certo? Eu derivei ela n mais 1 vezes. Se eu colocasse a aqui, ela seria simplesmente o polinômio no a, certo? Mas eu não vou pôr a, eu vou pôr sigma. Tá bom? Onde esse sigma, quem que é? Onde sigma pertence ao intervalo entre o A, vamos colocar assim, vou colocar do jeito que a gente colocou lá no texto, eu vou colocar A mais θ x menos A para algum θ, vamos colocar para algum 0 menor que θ menor que 1. O que isso aqui quer dizer? Se você aqui multiplica, se for 0 aqui, isso dá A. Se for 1, isso dá x. Então isso aqui só quer dizer que o sigma está entre A e x. Tá bom? Para algum θ entre o A e o x, funciona. Você consegue achar um sigma onde dá na lata esse valor. Isso aqui vai te dar uma espécie de estimativa para quanto que está esse erro. Se você souber mais ou menos quanto que vale a função perto,
do seu valor, perto do x e perto do a, você consegue falar que esse erro pode ser pequenininho. Por exemplo, se qualquer entre x e a os valores forem perto de zero, repara, isso aqui é bem pequeno, isso aqui é muito pequeno, então você tem um erro pequeno, você consegue dar uma estimativa de quanto que é o seu erro. A gente vai ver isso aqui usando em breve, tá bom? Não vou fazer a demonstração desse, porque esse aqui é basicamente fazer conta, usando uma ideia legal no começo, que é basicamente você tentar trabalhar com a diferença entre esse número aqui e a função original, e aí você vai aplicar. Lembra que teve aquele teorema de Cauchy que ele conseguia achar uma derivada num cara, aproximar para uma derivada quando você tem duas funções? Você fica usando aquilo sucessivas vezes e você vai cada vez aproximando melhor e até chegar essa n mais uma vez, aí você tem o resultado. Tipo, é uma demonstração um pouquinho mais chata, tipo, é um pouquinho mais de conta, mas tem escrito lá para vocês verem depois, se vocês quiserem, tá bom? Vamos tentar fazer o uso disso aqui no caso mais interessante, tá bom? Tem lá no texto, se vocês darem uma olhada, vai ter a parte que tem, eu calculei lá para só vocês verem uma vez, que é, se você tentar fazer o polinômio de Taylor de um polinômio, do tipo, eu vou aproximar um polinômio por um polinômio, pega um polinômio de grau 4 e vou tentar aproximar pelo polinômio de grau 4 dele centrado em alguma coisa. Vocês vão ver que vai dar na lata o mesmo cara. Que é bom, certo? Do tipo, vai ser só conta lá, acho que é legal para praticar. Tenta você fazer depois, mas isso aí só quer dizer o seguinte, que esse polinômio, pelo menos, a ideia dele aproxima tão bem que se você começar com um polinômio, de fato, ele é igualzinho, tá? Se o grau for o mesmo. Se o grau for menor, aí não dá, tá bom? Mas vamos fazer aqui um caso mais de verdade, que é o caso que a gente acaba fazendo na prática, que é o seguinte, por que você usa esse resultado? Eu vou tentar trocar a minha função por uma outra coisa. Imagina que eu sei calcular a minha função e as derivadas dela, não sei o que, para algum valor, mas eu não sei para outros. Mas se eu souber para algum que está perto, em algum sentido, com as derivadas também, eu consigo dar uma aproximação para aquele cara. Você fala, mas tem função que você sabe em alguns valores e não sabe em outros? Por exemplo, pega as trigonométricas. Eu sei no zero, no π sobre 2, no π sobre 4, eu sei alguns valores assim. Então, por exemplo, vamos supor, qualquer trigonométrica que você pega, você no zero você consegue calcular. Mas se alguém pedir para você calcula o cosseno, por exemplo, no grau 1, pensando não em radianos, mas em grau, aquele que se usava na escola, então 1 está bem pertinho do zero, em algum sentido. Você sabe quanto que é cosseno de 1? Certo? Do tipo, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o polinômio de Taylor para tentar aproximar qual é o valor do cosseno de 1 grau, tá bom? Então, só lembrando, se você pegar 1 grau, né, como ficava escrito na escola, isso aqui, como a gente conta aqui em radianos, é mais fácil, isso aqui é π sobre 180, né? Porque π dá meia volta, isso aqui dá 1 dessa meia volta. Tudo bem? Então é 1 sobre 180. Eu vou tentar usar o polinômio de Taylor do cosseno grau 2 e em torno do zero. Aí você fala, por que você vai fazer em torno do zero? Porque perto desse cara, o valor que eu sei fazer as contas, que eu vou ter que calcular em alguns lugares, o cosseno e o seno, porque vai aparecer uns senos nas derivadas. Eu tenho que saber de algum lugar que eu saiba fazer, vou pôr no zero. Aí você pode falar, mas por que você não faz no π sobre 2? Porque o π sobre 2 está longe, eu pego um que está perto, certo? Porque é igual na derivada, você quer aproximar para um ponto que está perto, do tipo, se você tentar aproximar para um outro que está longe, vai ser difícil, tá bom? Então, como é que é o polinômio? Então, fazendo de grau 2, né? Então, isso aqui seria o P2. No caso geral, você tem simplesmente f de A mais f' de A, x menos A, certo? Fiz aquela primeira. E aí é o grau 2, que vai ser f duas linhas de A, x menos A. Tudo bem? Aqui é o quadrado. Estou pondo A aqui, mas o meu A é zero, né? Então um monte dessas coisas vão sumir. Então vamos colocar aqui agora, lembrando que o A é igual a zero e que o F é cosseno, certo? Então ó, aqui vai ficar cosseno de zero. Não vamos trocar ainda aqui quanto que vale isso, porque senão vai ficar já difícil. Aqui, ó, derivada do cosseno é menos seno, né? Então vai ficar menos seno de zero vezes x. Tá, cuidado que eu coloquei nessa ordem, tem que pôr esse parênteses, senão você não vai saber onde que acaba a coisa, certo? Mais segunda derivada. Então, cuidado com a segunda derivada, derivada do menos seno. Derivada do menos seno é menos cosseno. Então, esse menos que eu já pus já estava errado. Menos cosseno de zero, x menos zero ao quadrado. Vamos lá, cosseno de zero é 1
Isso aqui, seno de zero é zero. Aqui vai aparecer cosseno é 1, então vai ficar menos 1x². Aqui faltou... e aqui faltou o meio, né? Tá bom. Faltou multiplicar por meio aqui, né? Que aqui tem um 1, aqui é meio. Então aqui vai ficar menos... esse meio continua aqui. Vai ficar menos meio de x². Então, o nosso polinômio de grau 2 é esse cara aqui. E o que eu estou falando para você é que esse troço é bom para calcular quanto que vale o cosseno de π sobre 180. Será? Vamos ver. Vamos fazer a conta. Quer dizer, vou fazer a conta não, eu já fiz antes. Se você fizer P2 calculado em π sobre 180 e joga nessa expressão, vai ficar 1 menos meio de π 180 elevado ao quadrado. Certo? Que se você fizer essa conta, você vai ver que ela é aproximadamente, eu copiei aqui o valor, vou dar 0,999 84 7 69 12901. Botei um monte de K só para a gente ver o drama aqui da coisa, tá bom? Falei que é isso. Obviamente, eu não sei quanto que dá esse negócio, mas quer ver uma coisa? Antes da gente fazer, eu posso jogar na calculadora o próximo, o próprio valor, né? O cosseno desse cara direto. Antes de eu fazer isso, repara o seguinte, se você voltar lá na fórmula do polinômio de Taylor, ele vai falar que o erro, lembra que o erro era uma coisa... Como é que era o erro? Vou pôr assim, o erro é aquele último termo, certo? O erro num x. Isso aqui era como se fosse o terceiro, o grau 3, só que aí você tem aquele sigma que você não sabe onde é que está calculando. Então, como é que fica? Fica sendo 1 sexto, x menos 0, no caso, né, porque o nosso caso aqui vai dar 0, derivada terceira daquele sigma que eu não sei quem é. Substituindo, vai ficar 1 sexto, o sexto é 3 fatorial, x... Derivada terceira do cosseno é seno. Certo? Porque a gente tinha feito já a segunda derivada, vamos ver aqui em cima, né? A gente estava com a segunda derivada é menos cosseno, então derivando de novo dá seno, tá certo? Então derivando de novo, seno de um sigma que eu não sei quem é. Mas olha isso aqui, ó. Isso aqui é o erro. Eu não sei... aqui faltou o cubo. Sempre esqueço um termo. Então aqui ficou aqui. Certo? Se eu estou calculando esse cara no π sobre 180, então vamos fazer aqui, ó, e x, opa, x não, né? π sobre 180. π sobre 180. Esse negócio vai ficar... Vamos fazer ele em módulo, só porque daí dá para fazer um esqueminha. Quer ver? Isso aqui vai ficar 1 sexto vezes π ao cubo sobre 180 ao cubo. E agora você vai ver o que está acontecendo. 180 ao cubo é grande, tudo bem? Isso aqui é grande, mas isso aqui é maior ainda. Então, tipo, esse número é bem pequenininho. Vezes... isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, eu estou calculando o módulo. Esse cara eu não sei se é positivo, então eu vou botar assim. Seno de sigma. Que é um número lá por perto. Mas o seno... Mesmo que eu sei que isso aqui está entre 0 e π, não sei o quê, mas esse número é entre menos 1 e 1, certo? Então eu vou trocar, estou fazendo esse negócio aqui, se eu simplesmente apagar esse número, eu consigo essa desigualdade, menor ou igual, porque isso aqui é menor ou igual que 1, certo? E se você resolver esse troço, você vai descobrir que esse negócio é menor que aproximadamente, do tipo, né, não é um igual aqui, mas a conta que dá esse... Bom, vamos escrever aqui, isso aqui é menor ou igual que 1 sexto, π ao cubo 180 ao cubo, que isso aqui é aproximadamente, essa aqui é a conta que eu fiz, vai ter o zero. Depois você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, 86. É um número muito pequeno. Então, olha o seguinte, eu fiz aquela conta lá em cima, que é essa aqui,
tá? Baseado no que eu sabia fazer, eu cheguei num número que eu sei que está errado, não está na lata, mas eu sei que o erro para o número certo, que a gente não sabe, se você soubesse qual era o número certo, você não tinha erro, tudo bem? Então eu sei que ele está errado, mas eu sei que o erro é menos que isso. É no máximo isso, vai, digamos. Tudo bem? Vê que coisa incrível. E aí, de fato, se você for olhar na calculadora, quanto que é o. Pega uma calculadora meio avançada aí para você poder fazer isso, não, ela vai te dar que é a mesma coisa. Esse cara aqui, você tem que ele é 0,99984 769 5156. Lógico que tem mais coisa depois, né? Mas se você voltar lá no número original, infelizmente não coube na coisa, ó. Tem 3 noves, 847, 847, 69, 69, e aí que mudou. Certo? Só muda aqui nesse finalzinho. Você vê que a gente fez um negócio, conta super simples, e chegou no super simples. Vai, tipo, isso aqui é mais fácil fazer no calculador. E você conseguiu chegar num valor perto só usando esse negócio desse polinômio. Então, esse polinômio ele serve muitas vezes para você tentar. Isso aí você usa na prática mesmo, você pode implementar isso via computador para você pegar uma função que você não sabe direito como é que você faz a conta, e você aproxima para um polinômio, porque polinômio é mais fácil de trabalhar. Lembra, se você depois pegasse isso aqui que se aproxima coisas, se você derivar polinômio é fácil, certo? Depois, quando a gente vê integrar, integrar também é fácil. Então, você trocar por um polinômio, ele não só você às vezes calcula numericamente ali, pode ser mais fácil que a função original, como também integrar, derivar, essas coisas são mais simples com ele. Beleza? Então é isso por enquanto.